Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória ao Pai, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar de porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele então partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde o anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. O quarto domingo da Quaresma é também conhecido de domingo da alegria. É por essa razão, inclusive, que ao invés da cor roxa, eu estou usando rosa, que é a cor da alegria. Esse domingo nós chamamos de domingo da alegria. Que alegria é essa? É a alegria da proximidade da Páscoa. Daqui 2 semanas começa a Semana Santa. Nós já passamos da metade do caminho da Quaresma. Mas essa alegria tem um toque muito especial, muito por conta do Evangelho de hoje. É a alegria da reconciliação. É a alegria que nasce do alívio. Quando a gente perde alguma coisa, uma coisa importante, por exemplo, o celular. É terrível perder o celular, né? Nossa, cadê meu celular? Onde foi que eu deixei? Você já pensa no WhatsApp, né? Nas mensagens, nas coisas importantes que estão lá. Eu fico pensando, por exemplo, vocês pais com criança pequena, né? Quando perde o filho no mercado, né? Na loja, no shopping, que angústia, que pesadelo, né? O tempo não deve passar, né? Deve tomar uma apreensão. E quando encontra aquela satisfação, ufa, encontrei, está aqui. Aquilo traz uma alegria. Essa alegria do quarto domingo é a alegria que, como disse o pai daquele rapaz, o seu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Essa alegria é uma alegria que a gente conquista. Existem alegrias que vêm naturalmente da vida, mas boa parte das alegrias são as alegrias que a gente conquista. Quando a gente reconquista alguma coisa, quando a gente reconquista alguém, quando a gente recoloca uma relação, quando a gente redescobre alguma coisa de muito valor na vida, quando a gente volta a sorrir. É essa alegria, a alegria desse quarto domingo do tempo da Quaresma. Para esse domingo nós temos
conhecemos a história, a parábola do filho pródigo. Gostaria de chamar a atenção apenas de alguns aspectos, porque é um texto muito bonito. Vocês viram que é um evangelho longo, mas eu só queria chamar a atenção daquilo que eu acredito que seja agora o fundamental. Primeira coisa, o sentido de pecado. O sentido de pecado, para a gente entender o pecado na raiz. O filho pródigo ensina para a gente uma coisa muito importante. Ele pede ao pai a herança. A herança é algo que só entra em jogo quando o pai morre. Geralmente é assim. Quando o pai vem a falecer, os filhos precisam dividir a herança. O menino pede a herança em vida. O que ele está fazendo? Ele está matando o seu pai. Ele está declarando que o pai está morto. Quando nós pecamos, por que nós pecamos? Nós pecamos porque nós matamos Deus. Em que sentido? Porque nós nos colocamos acima dele. Nós acreditamos que Deus está acima do bem e do mal. Quando eu quero fazer o que eu bem entendo, eu me coloco acima do bem e do mal. Eu estou dizendo que Deus não existe. Eu estou dizendo que Deus não existe, que não há limites, que eu não sou uma criatura, mas que eu faço aquilo que eu bem entendo, como se eu fosse quase que um Deus. Ao pedir a herança, ele está matando o pai. Está dizendo o seguinte: olha, o Senhor me deu a vida, o Senhor me deu educação, o Senhor me deu roupa, o Senhor me deu moradia, mas eu não preciso do Senhor. Eu quero o que é meu, mas eu quero na distância. Isso aqui é uma raiz do pecado, a presunção. Quando a gente se coloca acima do bem e do mal, a gente não faz sempre o que quer. A nossa liberdade é limitada, porque ela sempre esbarra na liberdade e na condição de um outro. Agora pode haver um outro motivo. O rapaz poderia ter medo do pai, desconfiar do pai. Existem filhos que não confiam no pai que tem. Existem filhos que não confiam na mãe que tem. Às vezes porque dão motivo, às vezes até sem motivo. Poderia o rapaz pensar assim: o meu pai não presta, ele não vai deixar a minha parte, eu vou me garantir. Ele poderia sofrer de inveja, porque ele é o caçula. Ah, o meu irmão é o queridinho, o meu pai pode deixar tudo para o queridinho e me deixar sem nada, eu preciso me garantir. Ele está sendo aqui precipitado, ele está precipitado porque ele tem um medo besta, ele tem medo do pai e ele tem medo do irmão. Algo muito familiar, não é? Não é? Eu não estou falando bobagem até aqui. Medo do pai e medo do irmão é uma coisa comum. Ah, porque o seu filho mais velho é o modelo. Ele é o que devia ser meio puxa-saco, esse filho mais velho, né? Para ele ter ficado queimado desse jeito, que ele era um baita de um puxa-saco do pai. Para ter feito o que fez, reclamado como reclamou, é porque ele fazia por onde? A gente peca por presunção, mas a gente peca também por medo. No fundo, o pecado daquele rapaz foi a precipitação. Eu tenho para mim que boa parte dos erros que a gente comete não são por maldade, são por afobamento, por pressa, por precipitação. É muito precoce, não sabe esperar. A herança ia cair na mão dele mais cedo ou mais tarde. Nada, ninguém ia tirar aquilo que era dele. Não precisava ser precipitado, não precisava resolver do seu jeito. O rapaz sai e vai viver longe do pai. Diz o texto que ele cai numa vida desenfreada. O que é uma vida desenfreada? É uma vida de quem vive na precipitação. É claro que o texto dá a entender que esse menino também foi para farra. Só que eu queria chamar a atenção. O irmão só faz uma acusação. Ele diz o seguinte: olha, pai, esse teu filho gastou tudo o que ele tinha com prostituta. O que significa essa acusação? Essa acusação é importante. Se ele gastava dinheiro com prostituta, é porque ele precisava comprar o afeto das pessoas. Agora, por que ele precisava comprar o afeto das pessoas? Porque ele não se entendia com o seu pai. A dificuldade de amar, gente, isso você conversa com qualquer psicólogo. A dificuldade de relacionar com as pessoas, ela nasce da dificuldade da relação com o pai e mãe. Ele não se dava bem com o seu pai, mas no fundo não se dava bem. Ele precisava comprar o carinho das mulheres. Não se sentia homem suficiente talvez de conquistar uma, precisava pagar para ter algo. Essa acusação ela é muito curiosa, que a gente fica pensando só na farra, né? Ah, ele foi, gastou com bebida e com mulher. Por que ele gastou? Qual que era a ferida original? Aquele menino não era capaz de amar, porque no fundo ele não amava a sua origem. Ele queria distância do pai. Ele queria esquecer o pai que ele tinha. Ele queria esquecer aquilo que era o fundamental da sua vida. Ele precisava gastar. Olha que coisa curiosa. Aquilo que o pai deixou para ele é aquilo que ele estava gastando para ter o carinho das pessoas. Aquilo que talvez ele não consiga ter com o pai. Isso é muito curioso.
Que às vezes, gente, a gente precisa ter muita atenção, porque sabe que às vezes o pai passa para o filho uma herança maldita também. Tem algumas herancinhas que a gente herda, né? Algumas coisinhas que a gente passa. Herança, aquilo que a gente passa para frente. Então, o meu pai me tratou sempre como um bicho, eu trato o meu filho como um bicho. Isso é herança também. Eu sempre fui tratado na pancada, então o meu filho eu também trato na pancada. Porque foi essa herança que eu recebi do meu pai. O jeito que me trata é o jeito que eu vou tratar os outros. Tem uma relação que é muito curiosa. Essa acusação do filho mais velho. Ele gastou toda a sua herança comprando o amor das pessoas, mas ele não conseguiu se sentir amado, ele perdeu tudo. Quando a gente se sente uma pessoa pela metade, a gente fica tentando comprar os outros. Quando a gente não se sente inteiro para se dar numa relação, a gente tenta ficar fazendo negócio. Então eu preciso agradar as pessoas para as pessoas gostarem de mim. Não. Quem te ama vai aprender a gostar de você do jeito que você é. Você não precisa fingir o que você não é. Porque no fundo, com o dinheiro que ele tinha, ele bancava aquilo que ele não era. Quando ele perdeu o dinheiro, ele perdeu tudo. Inclusive com o afeto que ele financiava com a herança do pai. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção, a liberdade. Isso aqui é muito bonito. Ele foi livre para se distanciar e ele foi livre para voltar. Não existe caso perdido, a não ser numa situação delicada. Uma pessoa que tem problemas mentais, uma pessoa que não se ajuda, uma pessoa que, por exemplo, tem um vício, uma pessoa que caiu no alcoolismo, dependendo da situação que ela está, ela não se ajuda, ela precisa de alguém que intervenha, que leve para o médico, que coloque numa clínica, que a interne. Ela não consegue mais fazer algo por si. O filho pródigo não é esse tipo de fraqueza. Ele foi livre, ele estava no chão. E ele disse, eu vou me levantar. Ele tomou uma decisão. Padre, o senhor reza por mim porque eu estou perdido. Eu escuto muito isso. Padre, eu não tenho mais solução. Olha, eu me afastei tanto, eu me enrolei tanto na vida, eu me perdi, eu fiz tanta besteira que eu não tenho mais conserto, padre, eu não tenho mais volta. Isso é tudo balela. Eu não caio mais nesse tipo de conversa. Não mais. Sequer muda. O que disse ele? Eu vou voltar, eu vou me levantar. Eu caí, mas eu não vou ficar no chão. A glória não está em não cair, a glória está em levantar-se sempre. 1000 vezes eu caio, 1000 vezes eu me levanto, 1000 vezes eu me perco, 1000 vezes eu me reencontro. Um erro na vida não é uma vida errada. Um erro na vida não é uma vida errada. Se perdeu, volta, refaz a rota. Já viram o GPS? Que beleza que é? Quando você erra na rota, o que faz o aparelho? Ele reconfigura a rota. Ele não se perde. Você não perde, você muda. A gente muda, a gente não se perde. Então essa conversa de que eu sou um caso perdido, a gente tem que ir com muita calma. Porque para perder o caso, olha, há de dar muitas e muitas voltas. E mesmo assim a misericórdia de Deus é sempre infinita. E com isso eu queria terminar chamando a atenção de uma coisa. Prestem atenção. O rapaz volta para casa, ele volta, mas ele volta ferido. Ele diz assim para o pai, olha, eu estou voltando, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti, minha cara está queimando de vergonha, mas eu não mereço ser chamado teu filho. Cuidado com esse orgulho besta. Tem muita gente que se afasta da fé por conta desse tipo de coisa. Padre, eu não vou confessar mais. Por quê? Porque eu confesso e peco de novo. Isso é orgulho besta. Orgulho besta. Isso não justifica ninguém. Padre, mas eu tenho os meus pecados, eu não levo lá uma vida muito santa, então eu prefiro nem ir na igreja, porque eu não quero ir lá como fazem algumas pessoas que vão e fazem o que fazem. Também isso não alivia nada. Isso é orgulho. Presunção. Filho vai ser sempre filho. Não é assim? Vocês que têm filhos, o filho vai ser sempre filho. Se você quer ser como o seu pai, você não dá conta. A gente sempre vai ser filho. O filho pode chegar para o pai e falar assim, então pai, eu cresci, eu estudei, eu me formei, eu tenho um bom trabalho, eu tenho minha casa, eu pago as minhas contas, eu faço coisas que até o senhor não conseguiu fazer na sua vida. E o pai vai falar assim, você continua sendo meu filho, baixa a bola. Que a gente quer se colocar no mesmo nível do pai, né? Olha a presunção, olha, eu não mereço ser chamado seu filho. É até bonito isso, né? Soa como uma atitude humilde. Mas não é humilde coisa nenhuma, é um baita de um orgulho disfarçado. Ele está todo ferido porque ele queria ser como pai.
Ele queria devolver. Ó, eu gastei tua herança, estou devolvendo. É assim, não tem o que fazer. Os pais aqui, os filhos de vocês ficam chatos quando eles ficam orgulhosos, né? Já perceberam isso? Quando o seu filho fica arrogante, sabe, mas não é esse meu filho, não é minha filha. Tá estranho, né? O orgulho empobrece a gente. No amor não há espaço para o orgulho, porque Deus nos ama como nós somos. Então, meus caros, no fundo, se você vem muito à igreja, se você não vem à igreja, se você luta pela sua mudança, se você não luta, posso dizer uma coisa? Nós todos estamos no mesmo barco, todos. Aqui não é o palco de perfeito. Eu ainda falava essa semana, eu falei assim para as meninas que trabalham comigo: ó, gente, presta atenção, aconteceram umas coisas aqui, prestem atenção. Igreja só tem curva de rio. Viu essa expressão? Gente, igreja só tem curva de rio, a começar pelo padre. Eu não presto. Se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu preciso mudar, porque eu quero mudar. Eu não sou santo, eu sou de barro, de carne e osso. Só que eu entendo que é melhor ficar ao lado do Pai. Não adianta ficar distante do Pai, tem que ficar perto do Pai. O filho tem que crescer ao lado do Pai. Mesmo fora da casa do Pai, ele continua sendo filho, mas ele precisa crescer ao lado do Pai. Independente dos defeitos que tenha, independente do caminho que tenha feito, é ao lado do Pai. O Pai dá a ele o anel, a sandália e a festa. Você é o meu filho. A gente precisa aceitar os limites que a gente tem e deixar esse orgulho besta de lado, porque a gente nunca vai ser como Deus é. O filho nunca vai ser igual ao pai, ele sempre vai ser filho. Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça muito especial. Esse texto é tão bonito, essa parábola é tão rica e ela traz tanta coisa para a vida da gente. E prestem atenção no filho mais velho. A inveja atrapalha demais. A inveja é o pior dos pecados entre os iguais. Já perceberam isso? Seja numa casa, seja num grupo, seja na empresa, seja na igreja. A inveja é o pior de todos os males. A inveja mata. A inveja mata. A inveja atrapalha muito, porque sem os outros a gente não cresce. Tem coisas que só o irmão pode fazer por nós. Quem aqui tem irmão de sangue deve aprender isso, viu? O seu irmão pode fazer coisas por você que ninguém possa fazer. Ah, mas meu irmão não presta. É o seu irmão. Ah, mas a minha mãe gosta mais dele. Ah, para minha mãe ele é o modelo. Isso é problema dela, ou é mal impressão sua. É o seu irmão. Tem coisa que só acontece na vida da gente quando a gente cresce com o irmão da gente. Se você tem irmão de sangue, agradeça a Deus o irmão que você tem e aprenda a crescer com ele, porque vocês saíram do mesmo lugar, vocês vieram da mesma origem. Tem aí um toque, uma graça de Deus toda especial. A gente não pode perder isso de vista. O irmão é capaz de fazer muita coisa boa na nossa vida, quando a gente se permite e quando a gente se dá para o irmão que a gente tem. Não adianta ser bom com todo mundo e ser ruim com o seu irmão de sangue. Não leva, mas os outros. Comece daquilo que corre no seu sangue, com o seu irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.